Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler somente um versículo. Nós vamos ler apenas o versículo de número 14. Ainda que durante a exposição nós vamos passar por outros versículos deste mesmo capítulo, por isso eu peço para que deixem a Bíblia de vocês abertas, ou se vocês preferirem acompanhar por aqui à medida que vai sendo transmitido. E eu vou pedir para que vocês me ajudem, para que nós possamos fazer a leitura deste único versículo em uníssono, todos a uma só voz, com harmonia, com poder, para darmos início a essa exposição da Palavra de Deus. Leamos então todos juntos, Romanos capítulo 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Pai Santo, a Tua palavra foi lida. Que o Senhor ajude-me agora para que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam primeiramente agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. Mas que elas também encontrem solo fértil no coração do Seu povo que aqui se encontra. Daqueles que porventura irão ouvir esse sermão pela internet. E que o Senhor faça com que produza muito fruto, de maneira que Cristo seja grandemente exaltado, amado, e que o amor de Cristo em nós manifeste-se em bondade uns para com os outros e palavras de conhecimento do Senhor, para a sua glória e para a nossa alegria. Amém e amém. Meus irmãos, no ano de 1926, na Universidade de Oxford, Inglaterra, havia um jovem, brilhante, porém cético professor de literatura, chamado Clive Staple Lewis. Para ele o cristianismo, ele era um mito. Ele pensava que Cristo era só mais uma lenda, exatamente como as lendas da mitologia nórdica que ele tanto amava. Mas Clive tinha um amigo chamado Ronald, e numa certa noite fria de 1931, caminhando pelas galerias da universidade, eles conversaram até tarde da noite sobre fé e sobre mitos. Ronald, ele ouviu com paciência, com bondade, sem zombarias, a visão do seu amigo Clive a respeito do cristianismo ser um mito. E depois de ouvi-lo com conhecimento e bondade, ele apresentou para Clive um argumento que mudaria para sempre a vida do seu amigo. O Ronald explicou que todos os mitos pagãos, eles apontam para os mais profundos anseios que existem no coração de cada um de nós. Então ele mostrou que a história do Senhor Jesus Cristo é a realização de todos esses anseios. Ele mostrou para ele que Jesus Cristo era Deus entrando na história em carne, para mostrar aos homens que tudo o que eles sonham nas suas melhores histórias, sacrifício, redenção, vitória sobre a morte, era fato, uma realidade na encarnação de Jesus Cristo. Clive não se converteu naquela noite, mas uma semente foi plantada. Poucos dias depois, dentro de um ônibus, indo para o zoológico, pensando nas palavras do seu amigo J.R.R. Tolkien, Clive Staple Lewis, ou, se vocês preferirem, C.S. Lewis, rendeu a sua vida em fé a Jesus Cristo. E ele se transformou no maior defensor da fé cristã do século XX. Meus queridos, assim como o conselho bondoso de Tolkien foi usado por Deus para transformar para sempre, eternamente, a história de Lewis, o Senhor também vai nos mostrar que Ele quer usar a minha e a sua vida por meio da bondade dele em nós e do conhecimento de Cristo, para transformarmos uns aos outros, a imagem do Senhor. Era desse modo que Paulo via os cristãos em Roma, neste nosso capítulo e versículo, Romanos 14 e 15.
Paulo via que aqueles homens estavam cheios de bondade e de conhecimento, de maneira que eles poderiam agora aconselhar-se mutuamente. Paulo via claramente a obra do Espírito Santo neles, a obra que nós lemos no capítulo 8 na nossa liturgia. Uma obra que lhes deu uma nova natureza, o coração e a mente do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que o aconselhamento mútuo fosse um chamado divino para toda a igreja, fazendo com que cada crente se tornasse capaz, meus irmãos, de fortalecer uns aos outros com bondade e com o conhecimento redentor de Jesus Cristo. Nesse texto nós vamos perceber que Paulo nos mostra que o aconselhamento cristão, ele não é uma tarefa exclusiva de pastores, presbíteros e líderes, como se os outros irmãos não fossem capazes de fazer isso. Pelo contrário, Paulo vai dizer: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, de que estáis, plural, estáis possuídos de bondade e cheios de todo o conhecimento, aptos para demonstrar uns aos outros. Meus irmãos, a bondade de Deus em nós e o conhecimento de Cristo pelo Evangelho é tudo o que nós precisamos para nós sermos conselheiros uns dos outros. Por isso que eu espero mostrar nessa noite é que porque o Espírito Santo nos regenerou e nos deu a natureza de Cristo, agora nós devemos nos aconselhar uns aos outros com bondade e com conhecimento do Evangelho. Porque nós já fomos regenerados pelo Espírito Santo e recebemos dele uma nova natureza, a natureza de Cristo. Agora nós devemos aconselhar uns aos outros com bondade e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso sermão é justamente o nosso mandamento mutual: aconselhai-vos uns aos outros com bondade e conhecimento. Aconselhai-vos uns aos outros. E nós vamos falar desse aconselhamento mútuo em 3 pontos. Primeiro nós vamos ver o fundamento, depois o meio e por fim o propósito do aconselhamento mútuo na igreja do Senhor Jesus. Mas para que a gente possa ter um melhor aproveitamento, eu quero trazer aqui um breve contexto do nosso sermão, ou da nossa passagem. Paulo, na carta de Romanos, ele faz uma longa exposição da malignidade humana de cada um de nós, mas também da graciosa justiça de Deus que é revelada no Senhor Jesus Cristo. Depois disso, Paulo se dirige à igreja de Roma com palavras de confiança, com palavras de encorajamento. Mas, para a gente entender melhor, deixa eu repassar rapidamente aqui pela carta de Paulo aos Romanos até onde nós estamos. Nos capítulos 1 ao 3, Paulo ele mostra que todos os seres humanos, judeus e gentios, o que engloba toda a raça humana, estão debaixo do pecado, incapazes de agradar ao Senhor. Em Romanos 1:28, ele descreve a condição da natureza humana. Ele vai dizer que as nossas mentes são reprovadas, nós somos vencidos pelas nossas paixões, entregues às nossas idolatrias. No capítulo 3, versículos 10 e 12, ele afirma que em toda a humanidade não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Meus irmãos, percebam que o que Paulo estava fazendo, mostrando para aqueles cristãos em Roma e para nós, é que nenhum ser humano pode por si mesmo, pelos seus méritos, pela sua capacidade intelectual, saber qual é a vontade de Deus ou permanecer nela. Mas a maravilha é que o coração dessa carta não é condenação, é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, nessa carta Paulo nos mostra que Deus nos amou e nos justificou em Cristo pela fé e nos reconciliou com Ele. Em Romanos 6, Paulo nos mostra que nós, ao sermos unidos a Cristo pela fé, nós morremos para o domínio do pecado. E no capítulo 8, texto da nossa liturgia, ele mostra que foi o próprio Espírito Santo que aplicou a obra de Cristo em nós e nos deu uma nova natureza, o coração e uma mente inclinados para aquilo que é agradável ao nosso Redentor. Então, depois de falar todas estas misericórdias de Deus, ele chega no capítulo 12, então ele pode ordenar.
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a nossa natureza foi renovada, agora a nossa mente pode compreender as coisas do alto. Nós não conquistamos uma nova natureza, nós a recebemos como fruto da bondade e da graça de Deus. Meus queridos, é a redenção, a bondade de Deus sobre nós que nos capacita a descobrir o que é bom e o que é mal. Quando Paulo chega por fim, então, aqui em Romanos 15, 14, e afirma que os crentes em Roma estão cheios de bondade e conhecimento e aptos para poder aconselhar uns aos outros, ele está simplesmente constatando que, porque eles foram transformados, regenerados pelo Espírito e pela bondade de Cristo, aqueles que estavam mortos em seus pecados, uma vez ressurretos, eles estavam agora aptos para o ministério da bondade e do aconselhamento mútuo. E é justamente aqui que nós chegamos no nosso primeiro ponto, o fundamento do aconselhamento mútuo. É a obra de Deus em nós. O fundamento do aconselhamento mútuo é a obra de Deus em nós. Meus irmãos, se vocês observarem o texto, Paulo vai nos dizer que ele estava certo a respeito daqueles irmãos em Roma, que eles estavam possuídos de bondade. Quando Paulo diz que eles estavam assim possuídos de bondade, Paulo não estava simplesmente fazendo um elogio ao comportamento deles. Na verdade, Paulo estava adorando a Deus por causa de um milagre. Paulo estava adorando a Deus por causa da obra soberana e graciosa da regeneração. A regeneração é o fundamento que torna possível nós sermos bondosos e capazes de aconselhar uns aos outros com o conhecimento de Cristo. Se vocês observarem um pouco do que eu falei nessa introdução, vocês vão perceber que o que Paulo está dizendo aqui é algo assombroso. Paulo está dizendo que pessoas que por natureza possuíam uma mente reprovada por Deus para praticar coisas inconvenientes, cujos corações eram por natureza inclinados para a maldade, para a injustiça, para a avareza, para a imoralidade, para a inveja, para os homicídios, para a contenda, para a calúnia, para a desobediência aos pais, de quem ele disse, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A respeito dessas mesmas pessoas, agora Paulo as descreve como pessoas que ele tem certeza que estão cheias de bondade. Isso é um milagre. Paulo está adorando a Deus pelo milagre da regeneração, ou da geração de um novo ser humano. E meus queridos, nesse sentido, todos nós somos um poderoso e gracioso milagre de Deus sobre a face da terra. O Evangelho, ele muda tudo. Quando a gente ouve essa descrição de quem o homem natural é e quem ele se torna, nós olhamos para a nossa própria vida e nós somos capazes de ver isso. E se nós não vermos, não é a obra de Deus que tem operado em nós. Meus irmãos, a obra de Deus não é uma mera reforma exterior na vida de cada um de nós, uma reforma ética, moral, é a recriação da nossa alma. Sabe, quando as pessoas chegam para você e dizem assim, rapaz, você melhorou muito, hein? Deixa eu dizer para vocês, elas estão completamente erradas. Elas não têm ideia do que elas estão dizendo. Você não melhorou, você foi mergulhado na bondade, na graça de Deus, e você foi recriado com poder para ser bom, para ser uma nova criatura, para ser um pequeno Cristo. Isso é o que a Bíblia chama de regeneração, gerar novamente. Aquela promessa que havia sido anunciada por Deus lá em Ezequiel 36, dar-vos-ei coração de novo, tirarei de vós o coração de pedra, e que foi lembrada por Cristo a Nicodemos, quem não nascer do alto, do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Ela se cumpriu nos crentes em Roma, e ela se cumpriu em cada um de nós que cremos no mesmo evangelho que eles. Como Paulo nos mostra lá em Romanos 8, pela fé, meus irmãos,
O Espírito, ele nos libertou da lei, do pecado e da morte, e nos deu uma nova natureza, o coração e a mente do nosso Redentor, para amar o Pai sobre todas as coisas, para viver e se sacrificar pela igreja, e para ter os olhos voltados para a eternidade. A regeneração produzida por Deus em nós, nos torna em agentes da bondade de Deus na vida uns dos outros. E de acordo com Paulo, é justamente isso. A bondade, uma das principais evidências da regeneração. Nós sermos cheios ou sermos possuídos de bondade é marca da obra de Cristo em nós. Agora, veja que interessante, porque ser possuído não é uma palavra muito bacana no meio evangeliquez, né? Mas verdadeiros crentes, sim, são possuídos pelo Espírito de Cristo. A palavra possuído, ela transmite uma ideia de estar completo, de estar permeado por alguma coisa. E aqueles crentes em Roma, nossos irmãos, eles eram possuídos pela bondade de Deus. Não era uma bondade natural, mas era uma bondade do alto, que os encheu, uma bondade externa, que os possuiu. E que bondade é essa, meus queridos? É a bondade do Espírito Santo de Deus habitando em nós. A palavra grega para bondade, agatocine, ela não significa essa bondade passiva que nós estamos acostumados. Ah, eu sou uma pessoa boa. Por quê? Porque eu não faço mal para as pessoas. Isso não é ser bom. Isso é ser uma pessoa passiva. A agatocine de Deus é uma bondade ativa. É uma bondade que busca o bem dos outros de forma sacrificial, intencional, buscando ocasiões para fazer o bem. O mundo para de fazer o mal. A obra de Deus não. A obra de Deus, o Espírito de Deus em nós, nos leva a nos despir do mal, mas Ele renova a nossa mente e nos faz revestirmos-nos do bem, deixando de fazer o que fazíamos e fazendo o bem que agrada ao Senhor. É a mesma qualidade, essa bondade, a mesma qualidade que Deus demonstrou para nós, ou conosco, quando Paulo mostra para a gente isso em Romanos 2:4, quando ele diz que é a bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Ou seja, a bondade de Deus nos conduz para Deus. Isso significa que ser bondoso é fazer tudo que está ao nosso encontro para levar as pessoas para mais perto de Deus. Isso é a verdadeira bondade cristã. Esse é o bem que nós fazemos uns para os outros. Fora isso, o mundo pode fazer qualquer outro tipo de bondade. Se nós apagarmos isso, a nossa bondade não tem nada de diferente do que o mundo chama de bondade. Essa bondade ativa do Espírito de Cristo em nós, meus irmãos, ela deve nos impulsionar a agir para o bem do outro, colocando o bem, o conformar o outro com a imagem do Senhor Jesus Cristo acima do nosso conforto, do nosso prazer, da nossa prosperidade, assim como o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós precisamos nos lembrar que Ele, que era rico, se fez pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos ricos da graça dEle, ricos da vida eterna. Nós somos alvos da bondade ativa e sacrificial de Deus manifesta na cruz, meus irmãos. Agora que nós estamos regenerados e somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos vocacionados a agir da mesma forma. Nós não podemos dizer que somos bondosos se nós vivemos passivamente, simplesmente nos chamando de bons porque nós não fazemos o mal. Essa não é a bondade que vem do alto. Essa não é a agatocine que o Espírito Santo traz sobre os regenerados. São atitudes que negam a si mesmos, que se sacrificam, que negam direitos para fazer o bem para outros. Meus irmãos,
O fundamento do aconselhamento não é a nossa sabedoria, não é a bondade humana ou inata que nós temos, mas o fato de que a bondade de Deus nos alcançou primeiro, porque Ele nos encheu agora com uma nova natureza, iluminou a nossa mente, para que nós possamos agora iluminar a vida de outros com a bondade de Deus em nós, por meio da verdade. Crianças, alguém que tem medo de acordar de noite no escuro? Mas eu tinha muito medo de acordar de noite no escuro. Sabe quando você acorda no meio da noite, e aí você precisa ir no banheiro, você fala assim, mas que hora para ir no banheiro? Tipo o dia todo. E aí está tudo apagado, né? A lâmpada está apagada. E aí o que acontece? Você olha para a lâmpada e pensa, você podia tanto acender, mas ela não vai acender. Uma lâmpada sozinha, ela não pode produzir luz. Sem uma fonte de energia, ela vai permanecer inútil. E vocês vão continuar no escuro. Meus queridos, o nosso coração era assim. Mas no momento em que nós somos salvos pela fé, Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele ligou o interruptor da bondade. Ele nos conectou à fonte de toda a bondade, ao próprio Senhor Jesus Cristo, que agora, habitando em nós pelo Espírito, faz com que a bondade de Deus em nós possa brilhar, para que todos vejam, e então o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. E essa é a primeira aplicação para a nossa vida. Meus queridos, crianças, façam brilhar as vossas boas obras em Cristo, para que o mundo as veja e glorifique ao Senhor em nós. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, creia na obra de Deus na sua vida. Saiba disso. Se pela fé você experimentou esse mergulhar na fonte da bondade de ser amado por Deus, se você está em Cristo Jesus, você não é apenas uma pessoa melhorada. Deus recriou você com poder. Não duvide disso. É o que Ele promete na palavra. Você já está possuído de bondade para poder derramar bondade sobre os outros. E isso nos leva à segunda maneira de nós brilharmos as nossas boas obras. Demonstre bondade, meus irmãos, em ações concretas. Se eu perguntar qual foi o ato de bondade que você praticou durante essa semana, quantos você é capaz de lembrar? Consciente. Em casa, crianças, demonstrem bondade com os irmãos. É tão fácil brigar com o irmão, né? Mas é difícil ser bondoso. É fácil falar palavras ácidas, né? Criticar. Mas é difícil falar palavras doces, gentis. Sejam bondosos, porque vocês estão possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Vocês são herdeiros da promessa dele. Ajudem os irmãos nas tarefas de casa. E quando vocês estiverem com outros colegas, ao invés de criticar o irmão, falem bem dele. Elogie ele para outras pessoas. Filhos, ajudem em casa antes de vocês serem pedidos. Isso é bondade. Maridos, esposas, nessa semana, pratiquem a 1 hora de bondade. 15 minutos todos os dias, em que você vai parar para ouvir as necessidades, para ouvir os desejos, os medos, os anseios da sua esposa e do seu marido, e então responder essas coisas com serviço e com oração. Façam isso uns pelos outros. Pais, sejam bondosos com seus filhos. A cada crítica necessária, faça pelo menos outras 2 ou 2 elogios aos seus filhos. Demonstre bondade. Fale das virtudes dele. Faça isso. Durante esses próximos 7 dias, chegue para os seus filhos e fale pelo menos de uma das virtudes que você se alegra em ver nele. Faça o bem. Nós estamos possuídos da bondade de Deus. Nós somos habitados pela semente divina. Que o mundo veja essas coisas em nós. E então glorifiquem a Deus nas nossas vidas.
Tornem a bondade um hábito e não um sentimento inútil, incapaz de fazer bem aos outros, incapaz de fazer brilhar as nossas boas obras, incapaz de fazer com que o mundo glorifique ao Senhor em nós. E na igreja, há tantos irmãos que não estão aqui. Convide alguns irmãos essa semana para ir na sua casa. Vá visitar alguns. Especialmente aqueles que vocês têm percebido que estão mais ausentes. Leve um presente singelo, leve um bolo, leve um suco. E ali converse, procure saber se estão todos bem. Se há alguma coisa que você pode fazer para abençoar a vida deles. Pergunte pelas alegrias, pelas lutas. Ore uns pelos outros. Se aproxime daqueles irmãos que você nunca conversou aqui. Conheça-os. Isso é bondade. Famílias, convidem os nossos jovens para que possam almoçar, jantar, ter um tempo com vocês. Sejamos bondosos de fato uns com os outros. Aqueles filhos que podem, ofereçam aos pais, aos jovens pais, uma tarde ou uma noite para cuidar dos filhos deles. Para que esses pais tenham uma noite para eles, ou simplesmente uma tarde para descansar. Atos de bondade que nós somos habilitados pelo Espírito a fazer uns pelos outros. Pergunte como você pode servir na sua igreja. Meus irmãos, a bondade de Cristo está em nós. E ela nos leva a buscar oportunidades para servir, sem esperar sermos pedidos. O fundamento já foi lançado, o milagre já foi feito, a bondade de Deus já nos encheu. Agora que o fundamento foi lançado, construamos bondade sobre a bondade de Deus derramada em nós. Então a regeneração é o fundamento para o aconselhamento mútuo. A segunda coisa é o meio do aconselhamento mútuo é o conhecimento. O meio para o aconselhamento mútuo é o conhecimento. Se o fundamento é a obra de Deus em nós, o meio é o conhecimento de Cristo. Percebam, se vocês olharem para o texto, mais uma vez comigo, vocês vão ver que Paulo não diz apenas que eles estavam possuídos de bondade, mas eles também estavam cheios de todo o conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento político? Científico? Filosófico? Das últimas novidades da psicologia humanista? Não. Do conhecimento de Cristo, que é a palavra de Deus que habita ricamente em nós. Quando nós olhamos um pouco para frente nas Escrituras, nós olhamos para Gálatas 3,16, ali Paulo nos exorta, meus irmãos, dizendo: habite ricamente a palavra de Deus, de Cristo em vós, e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Vocês conseguem perceber a conexão? É a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, que nos capacita a nos aconselharmos uns aos outros com sabedoria. Agora percebam, Paulo não diz aconselhem com simpatia. Paulo não diz aconselhem segundo a experiência pessoal de cada um de vocês. Por que não? Porque a simpatia pode ser cega. A experiência pessoal de cada um de nós não é o padrão de Deus. Somente a sabedoria de Deus, revelada na pessoa, na obra e nas palavras do Senhor Jesus Cristo, pode ver com clareza, e somente esta sabedoria é o padrão para todas as demandas das nossas vidas. A palavra de Cristo é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é esta luz, o conhecimento de Jesus Cristo, a pessoa do Redentor, que nós oferecemos ao irmão que tropeça na escuridão, ou aquele que porventura esteja em dúvida sobre qual caminho seguir. E como aconselhar com esse conhecimento, se nós não nos devotarmos à leitura regular e contínua da palavra de Deus? Sem o conhecimento profundo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? É por isso que não só a Bíblia é vital para isso, mas também a confissão de fé, os nossos catecismos, os seus comentários,
São ferramentas que nos auxiliam na compreensão da Bíblia para que nós possamos aconselhar uns aos outros com todo o conhecimento de Cristo. Agora, deixe-me fazer uma advertência. Esse não é um conhecimento meramente frio e intelectual. Os puritanos, de quem nós somos herdeiros teológicos e espirituais, eles insistiam que o conhecimento de Cristo precisava ser experiencial. Não basta saber sobre Cristo, é necessário experimentar o amor de Cristo. E é um conhecimento, ou melhor, o conhecimento que nos capacita a nos aconselhar uns aos outros, é aquele conhecimento que faz arder na nossa alma as consolações que nós recebemos de Deus. Quando o nosso coração queima por experimentar Cristo, quando um irmão nos traz uma dor, nós que estamos cheios do conhecimento da pessoa, da obra e das palavras do Senhor Jesus Cristo, nós não começamos pela nossa opinião, mas nós começamos pela Escritura. A Escritura que um dia nós mesmos experimentamos e que trouxe para nós paz, alegria, segurança, regozijo, ousadia, compaixão e arrependimento. Foi por ter experimentado esse amor de Cristo na sua vida que Paulo escreveu para nós, 2 Coríntios 5,13. Porque se enlouquecemos, é para Deus. O que Paulo quer dizer com enlouquecemos? Que o conhecimento de Cristo, para ele se tornou uma experiência tão vívida, que o fez fazer coisas que pareciam loucuras para o mundo. Abandonar a posição em que ele vivia, sofrer perseguições, amar os inimigos, perdoar traidores, esperar por algo que não se vê com uma certeza inabalável. Isso é loucura. Mas para Paulo e para todo ser humano que já experimentou o amor, o sabor de ser amado por Deus, essa loucura é a mais pura sanidade. Quando o amor se torna experiencial, ele nos constrange a falar e a agir de modo incompreensível para aquelas pessoas que não estão cheias do conhecimento de Cristo. Foi esse amor experiencial que ao longo da revelação bíblica e da história cristã fez com que profetas e apóstolos dessem a sua vida em favor de outros. Fez com que missionários, pelos quais nós oramos, deixassem suas famílias e suas casas para levar o evangelho do amor de Deus a outros. Meus queridos, esse conhecimento que nos transformou, entendam isso, é a única coisa que pode transformar outros. Por isso, se em algum momento Deus te conceder a graça de aconselhar uns aos outros, não tenha medo e nem vergonha de abrir a sua palavra para aconselhar crentes e descrentes com o conhecimento da pessoa, da obra e das palavras do Senhor Jesus Cristo, porque é este conhecimento, proferido da melhor maneira que você puder, ainda que seja simples, é o que o Espírito Santo vai usar para poder transformar mentes e fazer com que o conhecimento de Cristo traga paz, contentamento, alegria e segurança. Não há outro conhecimento que traga essas coisas. Essa é a diferença entre um conselheiro comum e um conselheiro cristão. O primeiro oferece uma solução temporária. O segundo aponta para o Senhor Jesus Cristo, a fonte eterna de todas as soluções que nós precisamos. E aqui eu deixo uma aplicação para nós. Iluminem, meus irmãos, guiem a vida uns dos outros com a luz de Cristo e com a palavra dele. Crianças, mais uma vez, prestem atenção. Se um dia vocês saírem de casa e ficarem perdidos no meio de uma floresta dessas matas escuras aqui de Congonhas, vocês não vão precisar de uma pessoa gentil, bem intencionadas, dando um monte de palpites para vocês. Não. Vocês vão precisar de alguém
que seja capaz de acender uma lanterna para clarear o caminho de vocês, e alguém que seja capaz de ler um mapa e conduzir vocês com segurança, dizendo onde vocês estão e onde é que vocês têm que andar para sair daquele caminho de perdição. Alguém que às vezes vai até te pegar pelo braço e te puxar de forma rude, quando você quiser virar e ir para um caminho perigoso. Assim também, meus queridos, é o aconselhamento mútuo. Nele nós temos Cristo, que é a luz que ilumina o caminho, e nós temos as Escrituras, o mapa que nos guia com segurança para os braços do Pai. Quando nós aconselhamos, nós não dizemos coisas como, eu acho, eu penso. Não. Antes nós apontamos para a luz de Cristo, nós apontamos para o mapa da palavra de Cristo. É assim que nós guiamos uns aos outros com bondade e com conhecimento da sabedoria de Deus. Façam isso no café da manhã, pais, no almoço, no jantar. Perguntem para os filhos de vocês sobre os desafios deles, os medos, as inseguranças. E vejam como que vocês podem conduzi-los a Cristo por meio da palavra. Conversem uns com os outros sobre o sermão. Conversem em casa no culto do lar. Pensem em outras aplicações para a palavra ensinada. Irmãos, escrevam pequenos devocionais a cada manhã, saturados da Bíblia, saturados de Cristo. Coloque no seu status. Talvez as suas palavras simples vão ser luz e caminho para iluminar a alma de outras pessoas que estão em trevas. Aconselhem com o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Usem as palavras bíblicas, o dicionário bíblico e não mundano, não psicológico. Creiam no poder da palavra de Deus, porque é ela que revela o conhecimento que nos guia e que ilumina a nossa alma e que aquece os nossos corações com o eterno amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus. Então nós já vimos que o fundamento do aconselhamento mútuo é a obra de Deus em nós, a regeneração. Que o meio para o aconselhamento é o conhecimento experiencial do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho. Então, finalmente, nós chegamos no nosso terceiro e último ponto. O propósito do aconselhamento mútuo, a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito. Meus irmãos, olhem comigo mais uma vez para Romanos 15, 14. Paulo vai nos dizer que aqueles crentes em Roma, eles estavam aptos para demonstrar-lhes uns aos outros. Aqui, a palavra grega, traduzida por admoestar, é nutetel. Ela é formada pelo substantivo nous, que significa mente, e o verbo tetemi, que é colocar. Juntas, essas palavras literalmente significam colocar algo na mente de alguém. Aconselhamento começa aqui, e não no sentimento. Começa na mente. É o conhecimento correto de Cristo que comove o nosso coração. Essa palavra, meus irmãos, ela é tão rica que ela é traduzida de diversas formas no Novo Testamento de acordo com o conselho, ou com o contexto, perdão. Ela é traduzida por advertir, exortar, aconselhar, instruir. No contexto de Romanos 15, a melhor tradução seria aconselhai-vos, porque ela captura melhor a intenção de Paulo. E qual é a intenção de Paulo? Um cuidado mútuo, bondoso, que conduz à maturidade espiritual. Essa é a intenção de Paulo. Falar uns com os outros, aconselhar uns aos outros, segundo o conhecimento de Cristo, de modo que cada um cresça espiritualmente e seja edificado. Luz Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele está mais do que certo quando ele afirma que a fé cristã ela é comunitária. Meus irmãos, nós não fomos chamados para viver uma fé privada, mas para viver como membros uns dos outros, onde cada parte contribui para o bem do todo. Meus queridos, o aconselhamento mútuo, ele é um ministério comunitário.
O aconselhamento mútuo é a perfeita expressão do sacerdócio de todos os crentes, que foi resgatado na Reforma Protestante. E ainda que, sim, caiba aos pastores, aos presbíteros e líderes a maior responsabilidade em aconselhar, contudo, como nos explica Calvino nas Institutas, o dever do aconselhamento e correção mútua é confiado a todos os crentes. Paulo vai dizer aqui, vocês estão aptos, é no plural. Cada um de nós, meus irmãos, capacitado pela bondade de Deus e pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cada um de vocês é chamado para exercer uma pressão, por assim dizer, uma pressão positiva. Não é coerção, não é opressão, mas uma pressão amorosa. Uma pressão fiel à palavra, visando ensinar, exortar, animar o irmão a aplicar a palavra de Deus à sua vida. O contexto de Romanos aqui, capítulo 15, ele reforça essa compreensão. Se vocês olharem comigo lá para os versículos 1 e 2, nós vamos ler o seguinte: ora, nós, Paulo escrevendo, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, como também Cristo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. O fraco aqui não é alguém fraco moralmente ou preguiçoso espiritualmente, não é isso. É alguém que não compreendeu plenamente a liberdade que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os fortes são aqueles crentes que entenderam melhor o poder da graça libertadora que Cristo trouxe. E quando a gente olha para isso aqui, Paulo se inclui entre os fortes. Nós que somos fortes. Mas ele diz que a marca da maturidade cristã e da força não é a liberdade nela mesmo, eu estou livre para fazer o que eu quero, mas sim a disposição de pôr uma pressão em si mesmo para suportar, para cuidar, para proteger a fé dos fracos. Os fortes não deveriam viver para agradar a si mesmos, mas para edificar os fracos, seguindo exatamente o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele está nos convocando a um amor sacrificial em que aqueles que são mais maduros, eles servem e fortalecem os que são menos maduros na fé. Então, a essência do ministério comunitário do aconselhamento mútuo, meus irmãos, não é autossatisfação, não é prazer pessoal, é a edificação do outro. O que muitas vezes vai significar renúncia voluntária de certos direitos por amor ao outro, a fim de que eu não seja tropeço para outras pessoas, a fim de que aquele irmão não se torne tropeço para outras pessoas. E tanto eles quanto nós vivamos em conformidade com a verdade da palavra que nos é revelada, em conformidade com todo o conhecimento que nós temos de Cristo na palavra. Qual é então o fim principal desse ministério? A edificação em amor do corpo de Cristo. É por isso que nós estamos estudando os mandamentos mutuais, para que nós aprendamos a aplicar o cuidado mútuo, aplicar as reciprocidades, as mutualidades, sem as quais não existe igreja. Paulo deixa isso muito claro em Efésios 4, versículos 15 e 16. Paulo vai dizer, mas seguindo a verdade em amor cresçamos, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A edificação, meus irmãos, ela não se resume, como nós ouvimos hoje lá em Lafayette, a crescimento numérico, mas ao amadurecimento espiritual. Cada membro instruído e instruindo no pleno conhecimento de Cristo uns aos outros, crescemos em conformidade com o cabeça. Esse processo de aconselhamento ele é orgânico. A palavra é falada,
ela é amada, ela é seguida, e assim, então, cada parte cumpre a sua função para o fortalecimento do todo. A nossa confissão de fé, no capítulo 26, ela nos ensina que os santos, eu já disse isso aqui outras vezes, são obrigados a manter comunhão e cuidado mútuo, o que seguramente significa e inclui o aconselhamento mútuo. Então, aconselhamento mútuo é o meio divino instituído por Deus, não é por mim, por Deus, para que a igreja cresça em maturidade e em comunhão, refletindo a glória de Deus na terra, para que o Senhor seja glorificado em nós. Aqui nós temos alguns construtores. Eu já construí. E quem constrói sabe muito bem que um tijolo sozinho não é a parede, e uma parede sozinha não é a casa. Quem constrói sabe que cada tijolo importa, não é verdade, Léo? No seu lugar, unidos uns aos outros pelo cimento, juntos eles formam um todo. A igreja é assim. Quando nós nos aconselhamos com o cimento, ou nós nos aconselhamos com conhecimento, e colocamos o cimento, a argamassa da bondade, nós estamos fortalecendo a casa de Deus, meus irmãos, que é a igreja do Senhor Jesus. E crianças, não se enganem, vocês também são tijolinhos, mas tijolinhos muito importantes nessa casa. Quando você ver um irmão ou um colega triste, ajude ele, aconselhe ele com a palavra de bondade que lhe alegre o coração. Quando você ver um colega que errou, ao invés de zombar dele, fale uma palavra de amparo, conforte o coração dele. Cante na igreja durante o tempo dos cânticos. Essas são formas de manifestar bondade e de vocês contribuírem para a edificação da casa do Senhor. Cada um no seu lugar é extremamente especial nas mãos de Deus, para que esta casa se torne cada vez mais forte e mais bonita. Por isso, edifiquem a casa do Senhor. Pratique a verdadeira sabedoria, meus irmãos. Ou pratique a verdadeira espiritualidade cristã. Não a falsificação dela. Pouco antes do Senhor Jesus Cristo subir aos céus, ele disse que enviaria o Paracletos, o Consolador, o Espírito Santo, que viria para continuar fazendo por nós, os discípulos, aquilo que o Senhor Jesus Cristo sempre fizera por eles. Quando nós aconselhamos com bondade, cheios do conhecimento do Evangelho, meus queridos, nós estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos do Espírito para cumprir o ministério do Espírito, ser o conselheiro, ser o ajudador uns dos outros. É por isso que nós devemos tomar dobrado cuidado com o perigo da falsa espiritualidade. E que perigo é esse? Sabe quando você vê que alguém precisa de consolo? Ou você vê que alguém precisa de reprovação? Ou você vê que alguém precisa de ensino? E aí você pensa assim, eu vou orar por ele. Não vou falar nada não, porque eu não quero me meter na vida dos outros. Eu vou orar para pedir Deus para ajudar, porque a melhor pessoa e a melhor ajuda que eu posso oferecer é orar para essa pessoa. Meus queridos, isso pode parecer muito bonito e espiritual, mas essa é uma espiritualidade falsa, ela é antibíblica. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que o plano do Senhor, o plano de Deus para socorrer, para consolar, para exortar, para reprovar, para encorajar, para animar com bondade cada um dos seus filhos, passa por usar a sua e a minha vida para a edificação dos outros. Por isso, crente, se você, ou se Deus lhe souber de que algum irmão carece de aconselhamento, seja encorajamento, ou seja ensino, ou seja reprovação, não ignore o fato de que Deus quer usar a sua vida para santificar a vida do seu irmão.
Se Deus te faz ver agora, não é para você trabalhar daqui a um mês, é hoje. Se Deus te abre os olhos, é porque Ele quer que você seja um instrumento de bênção na vida do seu irmão. Pratique a verdadeira espiritualidade. Não tenha medo de obedecer a Deus. Porque na obediência ao Senhor que nós colhemos as suas bênçãos e que a igreja é abençoada. Se você puder fazer isso, meu irmão, pessoalmente, faça. Se por algum motivo não puder fazer pessoalmente, faça como Paulo, que escrevia cartas. Não precisa escrever cartas, use o WhatsApp. Liga para a pessoa. Manda um telegram para ela. Um X. Mas conforte. Se a pessoa precisa de conforto, conforte. Se precisa de exortação, exorte. Se precisa de ânimo, anime com as promessas do Senhor Jesus. Seja qual for a necessidade, pratique a verdadeira espiritualidade e aconselhe o seu irmão. Seja marido, seja esposa, seja filho, seja pai, seja um familiar, seja um amigo, seja um irmão na igreja, ou seja, irmãos de outras congregações. Somos todos uma só família no Senhor Jesus. Meus irmãos, o plano de Deus é, tendo Ele nos regenerado, tendo Ele nos enchido do conhecimento de Cristo, é que agora nós nos aconselhemos uns aos outros, para nós amadurecermos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Basta a gente olhar para a história daquele cético professor de Oxford, Lewis, cuja vida foi completamente transformada pelos conselhos bondosos e cheios de conhecimento de Tolkien. Meus irmãos, da mesma forma que Deus usou Tolkien para fazer isso, Ele quer usar a sua vida, o conhecimento que você tem de Cristo, a bondade dEle em você, para que nós possamos edificar uns aos outros, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo, para fazer brilhar as nossas boas obras, e o mundo glorifique através de nós. E pode ser que talvez, só talvez, alguns de vocês estejam aqui hoje céticos, cheios de dúvida, talvez apesar de anos dentro da igreja, pode ser que alguns de vocês nunca tenham experimentado profunda e intimamente o que significa ser amado por Deus. Assim como Lewis, pode ser que você esteja buscando respostas, ansioso por encontrá-las em coisas que este mundo nunca vai poder dar. Se esse é o caso de qualquer um de vocês, ou de vocês que nos ouvem pela internet, o Evangelho, ele não é uma lenda. O Evangelho é a suprema realidade de um Deus que se fez homem, sofreu, morreu e ressuscitou para dar vida em abundância a todo aquele que nele crê. Não resista mais, renda-se à bondade de Deus. Receba-o segundo o conhecimento que Ele dá de si mesmo a nós. Arrependa-se, confie na pessoa, confie na obra, confie nas palavras de Cristo. E assim como Lewis, ele encontrou sanidade na loucura do Evangelho, qualquer um de nós que assim crermos, também encontraremos paz, alegria, contentamento e propósito em Cristo nosso Senhor. Crianças, vocês também podem experimentar a bondade de Deus e derramar bondade sobre outras pessoas. Vocês, meus queridos, não vou falar o nome de todos, filhos do André, porque tem tantos, graças a Deus por isso. O Heitor, o Caio, o João, as crianças, cada um de vocês, Raul, vocês têm certeza que vocês já experimentaram e conheceram Jesus Cristo como um amigo e salvador de vocês? Vocês também precisam do Evangelho. Vocês também fizeram coisas ruins que afastaram e afastam vocês de Deus. Se por acaso vocês não têm certeza, crianças, de que vocês são salvos, hoje mesmo, peçam ao papai e à mamãe para contar para vocês a fantástica história do Evangelho,
de como Deus prova o amor dele por nós, vindo neste mundo para nos resgatar do mal e se tornar o nosso amigo para sempre. Assim vocês vão encontrar o Senhor Jesus Cristo, um amigo bondoso, sempre presente, com um conselho perfeito para todos os momentos da nossa vida. E a nós, meus queridos, jovens, adultos, crianças, idosos, nós que já fomos regenerados e experimentamos essa bondade de Deus, que somos habitados pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, que privilégio, mas também que responsabilidade. O Espírito, o mesmo Espírito que transformou Lewis, é o mesmo que nos dá hoje também uma nova natureza e a mente do Senhor Jesus Cristo e que nos capacita para sermos instrumentos da bondade de Deus na vida uns dos outros. Não sejamos mais apenas espectadores na vida dos outros, meus irmãos. Isso não é igreja. Não. Sejamos participantes ativos, conselheiros bondosos, ajudantes mútuos uns dos outros. Exatamente como o Senhor Jesus Cristo ensinou, exortou, encorajou os seus discípulos, assim nós também devemos fazer hoje. Que a bondade de Deus em nós transborde em nossos corações, na nossa casa, na escola, no trabalho e especialmente na igreja dele. Que o nosso conhecimento da palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, mas também para os pés dos nossos irmãos, guiando uns aos outros na escuridão, nas incertezas, nos medos. Sejamos rápidos para ouvir, pacientes para exortar, cheios de bondade para corrigir. Meus queridos, que com bondade e o conhecimento recebidos do Senhor Jesus Cristo, nós edifiquemos, consolemos e fortaleçamos uns aos outros como corpos do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele nos regenerou e já nos deu o coração e a mente do Senhor Jesus Cristo. Eu estou plenamente certo de que nós devemos aconselhar uns aos outros com bondade e com o conhecimento de Cristo, para a glória de Deus Pai em nós. Amém. Vamos cantar em resposta a Deus? Vamos cantar o hino 218, Vontade Soberana, como uma resposta à voz do Senhor, declarando que nós iremos fazer tudo o que Ele nos mandar, inclusive nos aconselhar mutuamente.